Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com as benditas, as famosas, as tão aguardadas orações subordinadas substantivas, tá? Para a galera do nono ano. Então vamos lá. Opa, mas primeiro, professor, o que é uma oração subordinada? O que é uma oração subordinada? Uma oração subordinada é aquela que tem o período composto. Beleza, a gente já estudou o período composto, a gente sabe quem são, quem são frases contidas que tem duas orações ou mais. Tá? Se tem duas orações ou mais, é um período composto. Mas por que esse nome subordinadas? É porque existe uma oração principal e uma oração que necessita da oração principal. Por isso que a gente chama ela de oração subordinada. Ok? Ela necessita da oração principal. A gente estudou as orações coordenadas. As orações coordenadas são independentes. Elas são cheias de si. Elas não precisam uma das outras para terem um sentido completo na sua oração. Tá certo? Mas aqui não, a subordinada necessita da oração principal. E hoje a gente vai estudar as substantivas. Então vamos lá. As orações substantivas possuem as funções sintáticas próprias do substantivo. Elas são introduzidas principalmente pelas conjunções subordinativas integrantes que e se. Beleza. Sempre quando tiver a conjunção que e se, possa ser que seja oração subordinada substantiva. Tá certo? Se ela tem função sintática do substantivo, então vai ter a oração substantiva, subjetiva, que é do sujeito, oração de objeto direto, objeto indireto, oração de aposto, oração de complemento nominal, predicativo do sujeito. Coloquei todos aqui. Aí a gente tem o nome: objetivas, objeto direta, objetivas indiretas, complementativas nominais, predicativas e opositivas. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai ter as orações subordinadas substantivas. São aquelas que funcionam como sujeito do verbo na oração principal. Beleza, eu marquei aqui para vocês para ficar bem fácil, tá? No primeiro olhar. É necessário que você volte. Beleza. O que eu preciso encontrar primeiro? Primeiro, você precisa encontrar os verbos. Eu deixei os verbos em vermelho. Depois que você encontrar os verbos, você vai se situar. Aqui a gente tem a oração principal, é necessário. É necessário a nossa primeira oração e é a oração principal. Depois vem a segunda oração, onde está o segundo verbo, que você volte. Está aqui em vermelho também. Tá. E a gente está vendo aqui a conjunção que. Beleza, então ela pode ser uma oração subordinada subjetiva. Tá. Mas por que ela é subjetiva? Vê se você encontra o sujeito na oração principal. Vou dar um tempinho para vocês. Não tem, né? Não tem como encontrar. Porque ele não está aí. Tá? A oração subjetiva dá valor sujeito à oração principal. Tá certo? Então o sujeito da oração principal vai ser que você volte. Mas como é que fica, Daniel? Eu ainda não entendi. Beleza. Vamos abrir a mente. Vamos lá, ler de novo. É necessário que você volte. Tá, não tem sujeito. Se você não encontra o sujeito, você provavelmente ela vai estar na oração subordinada. Aqui o sujeito vai ficar: a sua volta é necessária. Então a sua volta é esse sentido que a oração subordinada exprime pra gente, que ela quer passar pra gente. Se você não encontrar o sujeito, certeza que a oração subordinada possa ser subjetiva, tá? Só se você não encontrar o sujeito. Uma dica: sempre quando o verbo tiver na terceira pessoa do singular, ela pode ser
uma oração subordinada subjetiva, tá certo? Como aqui tem o verbo ser na terceira pessoa do singular. Então vamos passar. Aí a gente vem para as orações subordinadas objetivas direta. São aquelas que funcionam como objeto direto do verbo da oração principal. Caraca, Daniel, eu não lembro o que é objeto direto. Eu não lembro das transitividades dos verbos, eu não lembro de nada. Beleza, eu vou relembrar para vocês. Os verbos, ele tem tem as classificações, né? De verbo de ligação, verbos intransitivos, verbos transitivos direto, verbos transitivos indireto. E aqui, no objetivo, se é um objeto direto, o verbo tem que ser um verbo transitivo direto. Mas como é que eu sei? A gente vai fazer as perguntas aos verbos. Vocês vão falar com as palavras. Certo? Faça a pergunta para o quero. Qual a pergunta? Quero o quê? Quero o quê? Fazendo essas perguntas, dá para responder com quero? Dá, né? Quero o quê? Quero que você volte. Ok. Então, o objeto direto vai ser toda oração subordinada. Tá certo? É importante vocês fazerem essa perguntinha ao verbo. O que? Quem? O que? Quem? Alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Massa. Bem fácil, né? Então vamos lá para objetiva indireta. Essa aqui é mais fácil ainda. São as que funcionam como objeto indireto do verbo da oração principal. Beleza, a oração principal é necessito. E a nossa oração subordinada é de que você volte. Aqui eu coloquei, sempre eu estou colocando em destaque, em vermelho, os verbos, tá certo? E em negrito eu estou colocando a conjunção, para deixar bem nítido para vocês. Tá, aqui eu coloquei em azul, possa ser um azul, possa não ser, depende. Uma preposição. Por que uma preposição? Porque o objeto direto sempre vai vir de preposições. Sempre. Mas o que é preposição, Daniel? Preposição é o termo de que liga a um outro termo. Tá certo? E tá ligando o quê? Tá ligando o verbo. Tá? A preposição do objeto indireto sempre vai ligar o verbo. Sempre vai ligar o verbo. Outra dica: se tiver a preposição junto com a conjunção, ela é de cara. Se você vê a preposição e a conjunção, bumba. Objetivo direto. Indireto, aliás. Tá certo? Bem simples, tá? E qual é a pergunta que eu faço a esse verbo? Eu necessito de quê? Tá vendo que tem a preposição de? Eu necessito do quê? Tá vendo que tem uma preposição também? Simples, né? Então vamos passar. Pam, pam, pam. A gente vem para subordinadas complementivas nominais. Essa aqui é um pouco confusa, mas é bem simples quando a gente pega. São as que funcionam como complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio, contido na oração principal. Tá. Então, peraí, Daniel. Ela complementa? É isso. Mas aqui essas duas também complementam. O objeto direto é um complemento do verbo. E o objeto indireto também é um complemento de um verbo. Tá, mas isso aqui também é um complemento? Mas ele não é do verbo. Ele é do substantivo, do adjetivo e do advérbio. São nomes e não verbo. Tá? Então vamos ver aqui. Tenho necessidade. Ó, tá vendo? Outra dica para vocês não se confundirem com a subjetiva. Toda oração principal que tiver o verbo, você já saca. Não é subjetivo. Mas se ela não tiver, possa ser que ela seja. Ok? Aqui o tenho, tá? Tem um sujeito. Porque ele tá conjugado na primeira pessoa. Então o sujeito tá oculto. Tá? Eu tenho necessidade de que você volte. Tá certo? Mas esse dia aqui, Daniel,
É da objetiva indireta? Não, é da complementiva nominais. Por quê? Porque essa preposição tá ligando a necessidade com a outra oração, que é a subordinada. A oração subordinada está complementando esse substantivo aqui, que é a necessidade. E o substantivo ele tem sempre que ser abstrato, tá certo? Se ele não for abstrato, ele não faz a função de complementativos nominais, ok? Bem simples, bem fácil. Oh, meu Deus. O complemento nominal na oração subordinada, ela tende a ligar o termo substantivo, adjetivo e advérbio, que é muito diferente da objetiva direta e a objetiva indireta. Porque a objetiva direta e indireta, ela dá um complemento para o verbo, tá? Então a oração subordinada complementa o verbo. Aqui no complemento nominal, a oração subordinada complementa o substantivo, adjetivo ou advérbio. Tranquilo? Massa, então vamos passar. Orações subordinadas predicativas são aquelas que funcionam como um predicado do sujeito da oração principal, que é elaborado com o verbo de ligação. Massa! A gente tá vendo aqui, ó, que tem o nosso exemplo. Minha esperança é que você volte. Tá, a gente tem o sujeito, né? Minha. É a minha o sujeito? Não, o sujeito tá oculto também. É minha esperança, é a minha esperança. Tá? Então a gente tem um sujeito. Massa. Mas a gente tem o verbo aqui é. Então a nossa oração vai ficar até a nossa oração principal é até onde? Minha esperança é. Tá certo? A nossa oração principal. E nossa oração subordinada é que você volte. Tá. Sempre quando tiver os verbos de ligação junto com a conjunção, possa ser... Não, é uma oração subordinada predicativa. Tá certo? Porque o verbo de ligação, ele dá essa função, tá? De predicativo do sujeito. Então, sempre quando você vê uma oração subordinada... Estou estudando oração subordinada. E o tá junto com a conjunção, é batata. Você pode marcar subordinativa predicativa. Ok? Então a gente vai para a última e a mais fácil, a mais simples. Orações subordinadas são muito simples. Então vamos lá. São as que funcionam como aposto. Isto é, como explicação de um termo da oração principal. Então vamos aqui. Minha esperança é esta. 2 pontos, que você volte. A nossa oração principal é minha esperança é esta. E a nossa oração subordinada é que você volte. A gente tem a conjunção, a gente tem os verbos, tudo direitinho. Tá, mas a oração subordinada, que você volte, ela explica o que tem na oração principal. Seguindo de 2 pontos. Então, sempre quando a oração subordinada for explicar a oração principal, e se tiver 2 pontos, é uma oração subordinada a positiva. Simples, tranquilo, muito fácil, né? E a gente chega ao fim das orações subordinadas substantivas. Estude, tá, gente? Porque esse é um assunto que diverge muito dos alunos. Muitos têm dúvidas. E não é tão complicado, tá? É só a gente estudar um pouquinho que a gente aprende. Ok? E eu vou passar aqui as atividades. A atividade no livro na página 113 e 114 até a 5ª questão. E a atividade no TD. Muito importante vocês fazerem a atividade do TD, tá, gente? E a atividade do livro, essa tá muito massa, que vão treinar muito vocês. Ok? Até a próxima aula. Tchau.